É isso. É isso. O tempo inteiro aprenderam, perfeito. E essa humildade, né, que você falou de tipo, ouvir até o feedback do segurança, para que você entendesse que você estava extrapolando a cultura das pessoas dali, é super importante, né? Porque senão a gente fala, pô, mas não vou ouvir. Eu tô aqui trabalhando porque tem um fuso horário. Você poderia agir dessa forma. E aí você estaria, de alguma forma, poderia não ser tão bem recebida, né? Sim. E não se adequar para todas as pessoas daquele lugar. Em especial para você assumir uma posição de liderança. Porque você precisa conhecer esses aspectos culturais, tanto para você como líder se relacionar com o teu líder, os teus pares, mas para você liderar a tua equipe. Você não pode colocar esse teu ritmo de trabalho para a tua equipe no Canadá. Você já aprendeu isso com o teu segurança. E a gente tem que aprender. E não só para não agir mal, mas também para não interpretar errado algumas coisas. Por exemplo, eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, Fábia, mas eu diria que essa, para mim, é um feedback da minha experiência com todos os países que eu cuido. São culturas muito mais diretas do que o brasileiro é. Né? Então, às vezes, você fala assim, nossa, mas a pessoa está sendo grosseira. Não, eles são diretos. São diretos, são objetivos. Eles são objetivos. E isso não é algo que o meu liderado está sendo insubordinado ou a minha chefe está brava está sendo comigo, grossa. Né? Então é importante, eu acho que esse ponto que você tocou de estar aberto a feedback, para mim, foi essencial para o meu crescimento de carreira, não só feedback de chefe, etc., mas você falou do processo de mentoria. Acho que durante toda a minha carreira, eu sempre tive mais de um mentor ao mesmo tempo. Porque acho que a gente cobre tantas posições, como jurídico, nós não somos uma atividade core da empresa. Então eu preciso realizar aquilo que é a minha atividade core, mas viabilizando a principal atividade da empresa, que é o negócio. Então eu preciso ter um mentor de negócios, porque isso não é o que corre primariamente na minha veia. Quanto mais executivo você fica, você precisa mais habilidade comportamental, a técnica, você é um clínico geral, mas eu sempre tive mentores, por exemplo, de escritório de advocacia, sabe, que tem uma expertise maior do que nós temos para cada área de negócio, e está aberto a aprender com todo mundo mesmo, independente, eu falo que é aprendizado 360 graus, é o grande diferencial, e independente da área que você esteja, para crescer no mundo corporativo. Eu conto um caso que é muito interessante, que o meu maior desafio, quando eu trabalhei na Peugeot Citroën, a gente mandava carros consignados para a rede de concessionárias. E esse era uma sistemática que só existia no Brasil. A matriz não gostava, mas o Brasil tinha convencido de que aquilo era seguro. Até que nós mandamos 60 carros lá para Caxias do Sul, nunca vou esquecer. E o concessionário sumiu com esses carros. E o time de liderança falou, Márcia, assim, se a gente não recuperar esses carros, tá toda a liderança na rua, porque lá fora eles achavam que isso era seguro. Eles avisaram. Isso não é uma prática que a gente está achando interessante. Começamos a investigação, vai para Caxias, passei 3 meses lá tentando buscar os carros. Gente, assim, fazendo uma longa história curta, né? Eu sempre tive o hábito de quando a faxineira entrava na minha sala, eu parava o que eu estava fazendo para tentar como aquela senhora ia. Eu acho que isso também numa organização é muito importante, porque você é percebida sempre como um exemplo para quem está ali ainda num nível mais baixo. E um dia ela entrou na minha sala, eu falei, bom dia, como está a senhora? Eu queria falar com você. Eu falei, pois não. Olha, eu sei que eu entro aqui toda vez para limpar a sua sala, eu vejo você trabalhando num caso dos carros que sumiram, e eu estava na sala de fulano, e ele nem percebeu que eu entrei, que ele não me falava oi, e eu ouvi tal coisa. Bom, aquela informação foi a informação que desvendou todo o novelo ali, e nós recuperamos os carros. Então eu brinco que foi o dia que a faxineira salvou a diretoria inteira. Né? Para a gente ver como é importante realmente você estar aberto e ter esse networking com todo mundo. Vem algum aprendizado, não importa da onde. Com certeza. Poxa, né? Com certeza, porque muitas vezes você nunca ia imaginar que ela ia lhe trazer uma pista para você achar de uma solução. coisa que estava colocando a cabeça de todo mundo na linha de Porque se a gente não olha para... Eu acho que fez acelerar a questão do cuidado da saúde mental, né? As empresas, elas estão buscando como é que eu trato os colaboradores, não como trator, não como resultado a qualquer custo, mas como é que eu faço isso de uma forma... Que ele dê mais resultado. Ele dê mais resultado e seja mais leve. Que ele não sofra a cada reunião que ele vai apresentar um resultado para você. Aparentemente, isso não... Antigamente você achava que não tinha, né? Como você fazer resultado e ter de forma leve. Tinha essa crença absoluta de que era impossível.
Hoje em dia, eu acho que já se vem construindo e já se vem percebendo que tem como, só que dá mais trabalho. Dá É, muito mais esse é o trabalho. trabalho É isso que eu queria chegar com vocês. É isso. Esse é o trabalho. Como É mais fazer fácil no chicote o banquinho. por óbvio. É. E demanda menos do seu autodesenvolvimento, É porque isso. nós somos da geração baby boomer. A gente não pode esquecer de onde viemos. Nós aprendemos com ela. Então, quando a gente fala de estar se transformando, se reinventando, e a empresa te provoca para isso, é porque você vai ter que estar cada vez mais apta a dar resultado naquele momento atual. Então, hoje nós temos que dar resultado com a nova geração. Sim, né? Se a gente somar uma empresa, tem estudos que falam que mais ou menos 70% dos colaboradores estão ali entre o Y e o Millennium. Você imagina, é muita gente. Só que são geridos por X e Baby Boomers. E o X e o Baby Boomer é resultado na veia. Então, como que a gente combina? Esse é o grande isso. desafio, É. né? E na minha opinião, esse desafio ele é combinado com essa humildade de você estar aberto a ouvir e aprender com eles. Eu Né? acho Não que é tem muito jeito. importante, porque o que você falou é resultado na veia, mas hoje você pode entregar um excelente resultado. Mas se você tem um problema de liderança, né, porque você está sacrificando o seu time ali, Pessoas sua carreira adoecidas, seguramente. Sem dúvida. afastamentos. Exatamente, a Ou sua carreira vai assédio, ficar assédio. assédio, sua carreira vai ficar comprometida. Eu já vivenciei vários casos de pessoas que eram brilhantes na entrega de resultado, mas realmente Sem não dúvida. puderam continuar por uma questão de ter um feedback do time de que sacrificava a saúde mental. Né? Não Pra é mais a gente, qualquer custo, né? não Desculpa te é, interromper, não é é. mais a qualquer custo, de jeito nenhum. O que é o meu aprendizado sobre isso? A gente tem que ter uma escuta muito ativa e individualizada, sabe? Um discurso, uma conversa muito aberta. Para você entender, por exemplo, outro dia, eu tenho uma líder no Canadá que ela é muito boa nisso. Ela sempre, a gente tem um sistema de reconhecimento interno, que você dá um valor significativo, como fala? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Simbólico. Exato. Um valor simbólico, né, para reconhecer algum bom trabalho. E ela realmente usa essa ferramenta com muita frequência para o time dela. E justamente porque é simbólico o valor, eu vou confessar aqui que eu não usava tanto. Até que conversando com ela, ela falou para mim, sabe por que eu uso muito? Porque para mim é muito importante receber. E eu falei, poxa vida, eu não dava tanto valor para isso, porque o valor financeiro é simbólico e ela já é uma líder do país, mas para ela aquilo era importante, até porque é de uma geração mais nova do que a minha. Então acho que a escuta ativa nunca teve tão presente. E quando a gente fala em carreira internacional, de novo, a escuta ativa, acho que você tocou num ponto excelente da comunicação, mas a linguagem corporal. Eu fui fazer vários cursos de linguagem corporal e hoje de presença na câmera, né, já que a gente faz muita coisa individual, e fui aprendendo. Por exemplo, quando eu trabalhei na empresa coreana, eu aprendi que você quer, assim, acabar com a sua imagem numa reunião, numa entrevista, é cruzar o braço. Porque para eles, cruzar o braço é estou fechado ao conhecimento. Então a gente tem que aprender muita coisa e estudando muita coisa da cultura para conseguir navegar bem e passar a nossa mensagem principal. E aqui me pondo vulnerável, porque acho que o líder tem que se pôr vulnerável, eu acho que o grande desafio você vai me contar porque eu tô curiosa para saber. É a questão do idioma. Por mais que a gente aprenda, nós não somos nativos, né? É claro que meu nível de proficiência não é o mesmo da maioria dos meus colegas que estão nos Estados Unidos ou até mesmo em alguns países da Europa e etc. E isso, às vezes, faz com que a síndrome do impostor venha ali, sabe? Atormentar a nossa segurança. Acho que esse é um ponto, não sei para você, Fábia, mas que sempre pega. E, apesar de quase 30 anos trabalhando aí em empresa multinacional, acho que está sempre presente.